É um ser de Pegasus, é um extraterrestre, é um ser humano que gerou uma frequência em um grau assim, bastante elevado, que superou as dificuldades nossas no caso de degeneração celular, das doenças, morte, né? Então a tecnologia, a alimentação deles, a elevação vibracional possibilitou a superação dessa condição humana nossa. Eles eram humanos como nós, eles tiveram a condição humana como nós. Só que essa tecnologia de conhecimento, essa manipulação, não só dos alimentos, mas também da energia, e vinculada à tecnologia de descoberta que eles fizeram, fizeram com que eles não morressem, com que eles tivessem um prolongamento de vida praticamente eterno, né, até agora. Então, é um cara das estrelas que veio aqui também para nos ajudar, para passar esse conhecimento. Na minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Afinal, quem é o Bilu? De onde ele veio? Por que está aqui? Por que tem essa voz? Nós entrevistamos algumas pessoas envolvidas no Projeto Portal para tentar desvendar essas e outras perguntas. Vamos ver o que elas podem nos esclarecer a respeito do Bilu. Bom, conheci ele praticamente desde a minha infância, desde o meu nascimento. Só que na realidade eu só vim ter ciência de quem era o Bilu mesmo quando eu fiz 14 anos. Aí sim eu tive total certeza que o Bilu era um ser que não fazia parte do nosso mundo. Mas até então, me acompanhou na minha infância, em várias partes da escola, em algumas dificuldades que nós tivemos assim, em relação à família. Mas eu achava que era apenas um garoto comum ali da região, que ele se identificava como tal. Mas assim, ciência nele só aos 14 anos eu tive certeza que ele era um cara diferente. Há 15 anos atrás, eu ouvi falar sobre um lugar chamado Projeto Portal, né? E lá nesse local eles falavam sobre raças intraterrenas, e que me chamava muita atenção, porque a gente sempre ouve falar muito de raças extraterrestres, seres que vieram de fora do planeta. Então eu procurei esse grupo, né, que na época era chefiado e ainda é chefiado pelo Urandir Fernandes de Oliveira, que eu coordeno o Projeto Portal. Participei de uma palestra e falou assim que a gente poderia ir nessa viagem. Na época era um espaço, não era uma fazenda, como é hoje, né? E chegando lá, o Urandir fez os trabalhos, avaliou o campo energético das pessoas todas. Na noite ele falou assim, agora a gente vai subir para um lugar chamado Platô. Era uma trilhazinha apertadinha, toda desburacada que tinha lá, que ele mesmo tinha feito. Subiu umas 20, 30 pessoas para esse lugar. Chegou lá nesse lugar lá, nós ficamos sentados, o Urandir esperou um pouquinho. De repente, ao longo no horizonte, começou a pintar umas luzinhas. Piscava aqui, piscava ali, piscava lá. De repente veio uma grande, né? E veio na nossa direção assim, passou distante, depois subiu e ficou assim. Um disco perfeitinho mesmo, sabe? E ele subia e descia, né? Aí o Urandir falava assim, essa é a nave de um Lapim. O Bilu, ele é uma raça, nós chamamos de Lapim. Ele mesmo disse isso, né, que ele é uma raça de Lapim. Então a raça dele, ela se caracteriza por ser pequena, de baixa estatura, né? Ele é um dos mais altos da raça dele, tem 1,40 m. E os Lapins, eles são intraterrenos, ou seja, a origem deles é de Pegasus. Eles não habitam aqui na superfície da Terra, eles habitam nas cidades intraterrenas. Começou a aparecer esses seres que a gente via só como luzes distantes, como naves que paravam no céu e depois sumiam, né? Até que um belo dia, um grupo de pessoas vindo de um trabalho a 2 km mais ou menos da sede, de carro, percebe uma luzinha no meio do mato, para o carro, desce e chama por esse ser. E esse ser se apresenta e fala que seu nome é Bilu. E esse ser brincou, eram umas 6, 7 horas de Mato Grosso, ainda estava de dia. E eles chegaram perto dessa luzinha, só tinha uma luzinha distante, assim, uns 5, 6 metros delas, e ninguém via nada. Mas escutava esse ser com a voz meio infantil, meio fina, brincalhão, brincando com eles ali. Ele se coloca como Bilu, na verdade é uma frequência sonora, não é um nome como nós temos um nome que nossos pais
nos dão, né, escolhem o nome para nós, ele tem um nome que é uma frequência sonora que nos acalma, que nos relaxa, que nos deixa tranquilos, para que ele possa conversar conosco. Ele escolheu esse nome por vários motivos. Um, por causa da frequência, né? A frequência do nome, que esse nome é um nome que gera nas pessoas uma tranquilidade, um divertimento, que é o que Bilu está querendo no momento passar. Eu achava curioso também, assim, por que Bilu? E aí eu fui no Google e pesquisei lá o nome Bilu, coloquei lá Bilu, né? E a origem do nome Bilu é um nome bíblico, né? Ele vem de origem bíblica, né? Então é uma coisa que já vem de milhares de anos atrás aí. Também na frequência sonora desse nome, tá? Gera uma vibração que é necessário, que ajuda nos contatos. Então, assim, Bilu é um nome estratégico. Por isso também essa voz dele, que ele usa como se ele fosse uma criança. Ele fala tudo brincando, mas ele brincando e falando com voz de criança, ele demonstra uma sabedoria imensa e nos dá uma série de recados e conselhos. Fala do nosso passado, presente e futuro e diz coisas que um ser humano comum não saberia. Ele é uma criança, ele tem a voz de criança, ele tem 4.010 anos e mesmo assim ele diz que é uma criança. Na verdade ele tem a vibração de criança, então ele trabalha com essa alegria de criança e nos transmite durante o contato, durante a conversação, ele nos transmite essa alegria, essa tranquilidade, a gente fica à vontade, então não existe medo, não existe nada que bloqueia. Então, na verdade, assim, é como se nós estivéssemos mesmo diante de uma criança, bem à vontade. Ele nos deixa à vontade. Além disso, ele é muito engraçado. Num belo dia lá, num lugar chamado Tanque de Peixe, a gente ficou lá uns 45 minutos, conversando, falando, brincando, quando de repente surge uma caminhonete que estava vindo de um lugar mais distante, que tiveram contato, uma luz brilhante na frente da caminhonete, parecia uma estrela pequenininha andando e a caminhonete vinha logo atrás, né? A caminhonete parava, o pessoal descia, conversava com aquela luz, depois ela sumia e a caminhonete continuava, né? Quando ela sumiu lá, a gente falou, olha, tá tendo alguma coisa diferente lá. De repente, no meio do mato, surgiu uma voz falando assim, Bilu, 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 Bilu. Desse jeito, né? Aí eu lembrei na hora desse Bilu, falei, Bilu, Bilu, aproxima. E ela falou assim, Bilu vai aproximar sim, Bilu vai aproximar sim. Queria muito ver esse Bilu, né? E aí ele parava um pouquinho, agachava, né? Ele ficava com um tipo de mato na mão, né? E depois aproximava. Aí eu falei assim, aproxima mais, Bilu, não tô te vendo ainda. Era um descampado, né? Tava bem descampado mesmo, que é um lugar tipo um pasto, né? Onde que a gente estava, com um estanque de peixe. E dava para ver nitidamente essa pessoa andando e aproximando, andando, agachava e aproximava. Aí eu falei, aproxima mais, Bilu. Aí ele ficou assim cerca de uns 6 metros de nós, né? Dava para ver nitidamente que era uma pessoa, né, pequena, baixa, né? E que ora a imagem dessa pessoa distorcia, ora a imagem dessa pessoa ficava nítida, né, com um galinho na mão. E aí a gente começou uma conversa com ele. Bilu, você é de onde? Aí o Bilu falou, Bilu de Pegasus. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não preciso. Não precisa. Só pra nós. Só mais tarde. Tá. É um ser de Pegasus, é um extraterrestre, é um ser humano que gerou uma frequência em um grau assim, bastante elevado, que superou as dificuldades nossas, assim, no caso de degeneração celular, de caso de doenças, morte, né? Então a tecnologia, a alimentação deles, a elevação vibracional possibilitou a superação dessa condição humana nossa. Eles eram humanos como nós, eles tiveram a condição humana como nós. Só que essa tecnologia, o conhecimento, vamos dizer, essa manipulação, não só dos alimentos, mas também da energia, e vinculada à tecnologia de descoberta que eles fizeram com que eles não morressem, com que eles tivessem um prolongamento de vida praticamente eterno, né, até agora. Então, é um cara das estrelas que veio aqui também para nos ajudar, para passar esse conhecimento. Ele é um ser extraterrestre, ele na verdade é um intraterreno, né? Mas isso é em razão do trabalho que ele faz no subterrâneo dos planetas. Ele é um extraterrestre da constelação de Pegasus. Ele diz que ele é da constelação de Pegasus para que nós possamos, nós, humanos terrestres, possamos identificar de onde ele vem.
mas é de um planeta lá na constelação de Pegasus. Eu falei assim, você mora em Pegasus, Bilu? Você está morando em Pegasus ou você veio de Pegasus e está trabalhando aqui conosco? Ele falou, eu vim de Pegasus, estou aqui na Terra, né, numa cidade chamada Casalque, que é uma cidade intraterrena abaixo do Projeto Portal, onde é a sede, que pega desde da cidade do Projeto Portal em relação, acho que é a Bolívia, né? É uma cidade gigantesca, segundo ele. E ele está lá nessa cidade intraterrena fazendo um trabalho de apoio para poder trabalhar a humanidade. Na realidade, eles estão nos preparando, vieram primeiro o seguinte, preparar Casalque e as outras 6 cidades. Ele, os irmãos e toda a galera, mais ou menos assim, mais ou menos não, exatamente 4.007 intraterrenos, vamos dizer assim, ou lá das raças dos Laquins que vieram preparar Casalque e mais outras 6 cidades, inclusive Trigueirinho, cita uma delas, né? Justamente para esse momento de agora, essa transição, habitar, ou melhor, acomodar várias pessoas, ou melhor, 2 milhões de pessoas, cada uma delas, se necessário for. Então, assim, metade de Casalque é adaptada aos seres humanos, à condição humana, uma tecnologia deles, e outra metade de Casalque é para nós, para os dimensionais, que já conseguiram assim, conversar com eles, porque elevaram a vibração. Então, são essas 2 situações. O Bilu, ele faz parte de um grupo de seres missionários de 49 origens diferentes, e a gente costuma dizer 49 raças. O Bilu é de Pegasus, e existem outros seres junto com ele, fazendo esse mesmo trabalho de nos alertar, nos avisar, nos ajudar, de Pleiades, de Sírios, de Órion, de Antares e uma série de outras origens diferentes do nosso universo. Todos esses nomes são astros conhecidos por nós. Então, normalmente eles se identificam de uma forma que a gente consiga olhar para o céu e ver de onde eles vêm. Então, são seres de 49 raças diferentes, de 49 origens diferentes, de dimensões variadas. Existem seres da terceira dimensão, assim como nós, mas mais evoluídos em termos de consciência e de tecnologia também, e que estão dentro desse grupo de 49 raças. E existem seres de 4ª dimensão, de 5ª dimensão, até 9ª dimensão, conforme o Bilu e outros, né, desses companheiros dele já nos falaram. Então nós já conversamos várias vezes com o Bilu e já conversamos com seres de outras origens, seres até de outras dimensões. O Bilu, ele interage na 3ª dimensão e na 4ª dimensão. Então ele consegue se aproximar muito de nós, né? Como ele consegue estar praticamente na 3ª dimensão. Outros que estejam na dimensão mais superior, nós já temos um pouco mais de dificuldade para conversar e para interagir com eles. Ele pode interagir com dimensões paralelas à nossa. Ele é formado de 80% energia e apenas 20% de matéria. Então ele controla a matéria do próprio corpo. Ele pode aumentar de tamanho, como eu já vi, passar de 1,70 m para 3 metros de altura em questões de segundos. E também ele pode aparecer e desaparecer e mudar completamente sua vestimenta. E, além disso, ele modifica essa estrutura física que nós conhecemos, né? Então ele aparece de vários jeitos, com as vestimentas, como ele fala, e ele também aparece, às vezes, translúcido, como se fosse transparente o rosto dele, emitindo luzes, inclusive, do corpo. Então, o Bilu consegue, por ser um tetradimensional, né, já que ele é desse processo da 4ª dimensão, e está transmutado, ele não está mais sob as leis da 3ª dimensão, ele não mais obedece a essa regra de velocidade, ação, sol, tempo, espaço. Ele obedece outras regras que são mais aceleradas do que essa 3ª dimensão nossa, né? Porque a 4ª dimensão é mais acelerada do que a 3ª dimensão, né? E por estar nessa dimensão mais acelerada, estar atuando na 4ª dimensão, ele pode tudo, né? Porque um ser da 4ª dimensão não vai ficar subordinado às leis da 3ª dimensão, que é altura, largura e profundidade. E a variante tempo e espaço. Na realidade, ele interage entre 3ª e 4ª. É como se fossem os ultras que interagem entre todas as dimensões, no plano intermediário de todas as dimensões. Então eles estão interagindo entre 3ª e 4ª, mas eles conseguem já manipular a percentual da 5ª e 6ª dimensão. Mas
vamos dizer assim, a essência maior é de terceira dimensão mesmo, tanto é que eles são físicos como nós, mas já manipula as energias de realidades paralelas, por isso que ele aparece, materializa, né? Por exemplo, assim, na condição de treinamento assim, da questão mental, eu consegui entortar um objeto, quebrar, flutuar e tal. Então, mas não todo momento que eu queira, eu preciso criar uma situação para isso. Já o Bilu e todos os seres, assim, eles já desenvolveram a mente deles, o campo vibratório, que eles conseguem isso, interagir com a matéria a todo momento. Não tem assim um momento especial, eles não precisam criar uma situação. Tá? Já está no automático. Eles atravessam a parede, flutuam, entortam o objeto, quebram, interagem, reconstituem de uma maneira muito rápida, né? Então nós estamos ainda engateando, né, perante o conhecimento e o desenvolvimento deles. Ele já passou pela terceira dimensão, ele já foi um humano, assim, ele já teve corpo já que morre e tal. Hoje o Bilu não morre, ele é eterno, ou seja, ele possui um corpo de energia, um corpo imortal. Ele é um ser transmutado. Nós sabemos que a matéria é energia condensada. Aí a matéria dele seria uma energia mais acelerada, né? As partículas mais aceleradas, então ele pode modificar essa estrutura só com a força da vontade dele. Ele comanda essa estrutura, então ele muda de a cor dos olhos, ele pode modificar a cor do pelo, dos cabelos, ele pode modificar até a estrutura física dele se ele quiser, né? Mas ele geralmente ele aparece com as características originais da raça dele. Ele é um extraterrestre, mas ele tem a aparência humana, porque ele nos diz que nós somos descendentes deles. Então nós temos uma aparência semelhante. Ele, como ele domina a forma da terceira dimensão, então ele pode mudar levemente a aparência dele. Então ele pode ficar maior, menor, mais escuro, mais claro, ele pode mudar a cor, o formato do corpo dele. E ele é um humano muito sábio, ele é muito mais sábio do que toda a humanidade terrestre junta. Então a sabedoria dele é tremenda, assim como o amor, o carinho que ele tem conosco. Eu falei assim, Bilu, é engraçado, você dá 6 metros de distância da gente, mas eu não consigo te ver direito. Por quê? Ele falou assim, porque vocês ainda estão fora da frequência, né? Seus olhos não conseguem captar a luz que o meu corpo emite. Então, por isso, você não vai conseguir me ver nitidamente. Essa interação entre nós e os seres, ou entre a humanidade e os seres, ele se dá na situação, na condição da terceira dimensão, é verbal. Só que, para que possamos enxergá-los, claro que nós temos que ter um trabalho assim, de elevar a nossa vibração, treinar a nossa percepção, visão periférica. Isso facilita a visualização e estabelecer uma comunicação verbal com eles. Esse é o trato. Então, os seres mais densos, tipo os Laquins, que são uma raça do Bilu, Tino, Tato, Cocó e outros, eles são mais próximos de nós em termos de densidade. Mesmo assim, às vezes você enxerga o cara e a filmadora não registra. Às vezes você enxerga na tela LCD e não enxerga ele olho nu. Então ele te mostra essas duas realidades para você ver que a tecnologia ou a frequência de luz, eles podem atuar de diversas maneiras, né? Então, e os seres mais superiores aos Laquins ou aos seres de Pegasus, nós chamamos de oitava, nona dimensão. É uma silhueta humana, uma silhueta luminosa, que às vezes se apresenta como seres humanos, mas que não fica tão denso como nós, mas você pode até tocar, sentir eles pode sentir você também, mas não chega a ser totalmente físico como nós. Mas você vê como se fosse uma silhueta, às vezes como se fosse um vidro, só que transpassa as árvores, né, as folhagens, e quando eles ficam mais densos um pouco, eles podem até fazer barulho e movimentar um pouco, mas não tão quanto o Bilu, porque ele pode ficar tão denso quanto nós. Deixa marca, rastro quando eles querem, né? Então, existe essa sutileza, não chega a se comparar a uma visão espiritual. Ela é muito mais densa, o plasma é muito mais intenso, mais visível do que uma aparição espiritual, uma entidade espiritual, como as pessoas costumam ver em centros espíritas ou um trabalho parecido. Ele domina totalmente a terceira dimensão, então ele domina a frequência da imagem dele. Então ele pode aparecer no vídeo ou não aparecer no vídeo. Ele pode aparecer para que nós consigamos enxergar com nossos olhos ou que nós não consigamos enxergá-lo. E ele pode fazer as duas coisas simultaneamente. Nós podemos vê-lo e ele não aparecer no vídeo. Nós podemos não vê-lo e ele aparecer no vídeo. Ou as duas coisas juntas, as duas coisas desaparecer também na frente de todos.
Então o Bilu pode escolher aparecer diante das câmeras ou não. Por quê? Porque ele manipula essa realidade da terceira dimensão nossa com muita facilidade. Tá? Então ele pode teletransportar, ficar diferente, ficar invisível, ficar comprido, ficar pequenininho, né? E essa situação de perceber o Bilu grande e o Bilu pequeno, eu pude testemunhar com meus olhos, cara a cara, né? Observando aquilo. E foi uma coisa muito impressionante também perceber o Bilu ficar alto, ficar pequeno, ver o Bilu crescer, ficar desse tamanhozinho, sabe, na minha frente, porque, primeiro, ele deu um testemunho, para mim, pelo menos, que estava ali vivenciando aquela realidade, de o que a gente pode alcançar se a gente buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento, entender, interagir com a própria energia, interagir com as frequências e compreender as frequências. Como o Bilu domina a terceira dimensão, ele domina a forma física dele, ele pode aparecer com uma aparência diferente da real dele. Na verdade, ele não se apresentou ainda com a aparência verdadeira. Ele se apresentou de umas formas um pouquinho diferentes, de forma a deixar a gente mais tranquilo, e pouco a pouco ele vai passando informação. A voz do Bilu, que é uma frequência de criança, mas isso tudo ajuda e contribui para que a gente desmistifique a figura do extraterrestre, que a gente se sinta mais à vontade, se sinta mais tranquilo quando ele aparece, sem medos e sem restrições ou qualquer outro preconceito que nós temos. Eu acho que essa questão da imagem do Bilu seja uma estratégia dele de estar aparecendo aos poucos, né, para não chocar a população. As imagens, como o Bilu se mostrou para as filmagens da televisão, né, dos programas de televisão, são um pouco diferentes da realidade, né, da forma verdadeira dele, e diferentes de como eu o vi nas vezes que eu conversei com ele, que eu estive com ele. Ele tem habilidades que a gente realmente não tem e sabedoria também, mas a forma dele, para mim, é humana. Mas como ele apareceu na televisão, ele apareceu de uma forma, ou de formas, né, formas diferentes, que não são as que normalmente nós o vemos. Mas ele tinha a razão para aparecer daquela forma, faz parte da estratégia dele, de aos poucos ir passando informação e despertando as pessoas para realmente buscar conhecimento, né, para se prepararem aos poucos para receber essa nova informação. Eu acho que, na verdade, o Bilu está nos preparando para realmente aparecer como ele realmente é, como ele já falou várias vezes. E essa forma, né, dele mostrar de um jeito, depois de outro, quer dizer que nós somos todos nós somos todos uma coisa só. Como já foi dito, nós somos do mesmo pedaço. O universo, ele é muito amplo, nós fazemos parte do universo. Nós fazemos parte de todos esses seres extraterrestres que nós acreditamos virem aqui, né? Então nós somos um só. Então ele aparece de diversas formas para mostrar pra gente, ou até exemplificar, que nós podemos, ele pode, e nós podemos ser várias coisas. E ele está demonstrando isso. Então ele está passando algumas imagens de forma que pouco a pouco a gente vá compreendendo a gente, né, nossa humanidade terrestre, e a gente consiga compreender pouco a pouco quem é o Bilu, o que é o Bilu, o que o Bilu representa para todos nós. Por isso ele não se apresentou ainda com a aparência verdadeira dele.